Olá, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso e hoje eu estou aqui com Romualdo Cronenberg. Opa, tudo Obrigado, bom? Romualdo. Obrigado, Marcelo. E eu fiz questão de entrevistar ele porque o Romualdo, ele é empresário, tá? E ele trabalha no mundo online, né? Então, ou seja, toda a remuneração dele vem da internet já há um bom tempo. E muita gente acha que é possível, não é possível, fica um mito, né? Dá para ganhar dinheiro na internet, não dá. Exatamente. E como eu sempre ensino, né? Para você conquistar a independência financeira, você tem que investir, né? Você tem que ir investindo seu dinheiro, ele vai acumulando, duplicando. Então, com o tempo, você pode conquistar a independência financeira. Muita gente já ganha um bom salário ou tem um negócio, enfim. Mas muitos me perguntam sobre, Marcelo, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu quero investir mais. Como que eu aumento minha renda? Uma forma seria lógica tradicional, você, enfim, trabalhar mais, fazer mais um curso, se preparar mais dentro do seu emprego. Outra forma, que é muito comum hoje, muita gente procura, mas pouca gente tem realmente autoridade para ensinar isso de uma forma séria e eficiente, seria a internet, onde você, trabalhando em tempo parcial, né? No seu horário, você pode gerar aí uma renda de R$ 1.000, R$ 2.000, 5.000, 10.000 e por aí vai, né? Então, Romualdo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, da sua história no mundo do empreendedorismo online, né? E então fala um pouquinho pra gente. Tá ok. Eu sou formado em engenharia, né? E trabalhei durante muitos anos aí. Eu trabalhei uns 13 anos no mercado aí. Trabalhava como funcionário de empresas, fazia projetos de infraestrutura de redes para empresas. E eu fiquei 7 anos trabalhando num banco, né? E por muito tempo não era exatamente isso que eu queria fazer e por muito tempo fiquei procurando o que eu ia fazer. Dei aula em faculdade, fiz outra faculdade, uma faculdade de educação ambiental e estava nessa busca, né? E aí, finalmente eu conheci o marketing digital e resolvi vi que tinha uma possibilidade de eu fazer um empreendimento, de eu empreender online, né? Até então empreender para mim era algo até muito distante. Eu sempre imaginava eu tendo primeiro um grande um grande capital para investir antes de começar a criar meu próprio negócio, né? Então, o marketing digital realmente, fazer um empreendimento digital realmente me permitiu começar a empreender sem ter que fazer um investimento tão grande assim. Entendi. Quem começa aí realmente deve ser um questionamento de muita gente. Ah, eu ganho pouco, eu não tenho 50.000, 100.000 ou 10.000 para montar uma empresa, né? E realmente a internet hoje possibilita você ter uma empresa e também você não precisa abrir uma empresa para você começar, você pode começar por pessoa física e só ir crescendo depois por uma questão tributária, depois abrir realmente uma empresa. E agora você tem um treinamento que realmente, eu diria que tem mudado os negócios online, o marketing digital no Brasil, né? Você e a Cris Franklin, que se chama Top Afiliados, Top Afiliados, né? Onde vocês ensinam pessoas comuns a revenderem cursos online. Isso, Né? exatamente. Então, o que seria isso? Né? Muita gente pensa que não é pirâmide. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso é você pegar qualquer curso online, como tem o meu curso, o Investidor do Sucesso e vários outros cursos de diversos mercados, nichos no Brasil, e você revender esse curso e ganhar uma comissão. Então, você vai lá, faz um anúncio, sei lá, no Google, no Facebook, e então você paga por esse anúncio e você consegue vender um curso, tudo feito online, né? Exatamente. E você ganha a sua comissão aí por venda daquele curso. É mais ou menos assim que funciona. Exatamente. E queria que você contasse um pouquinho como que isso funciona, de forma resumida, claro, Tá. e também quantos alunos você já tem, contasse de repente uma ou duas histórias de alunos que realmente eu sei que tem muitos alunos, eu já fiz o curso para conhecer. Hoje, como eu trabalho com os meus próprios produtos, eu não executo mais exatamente da forma como eu aprendi, mas quando eu fiz o curso, eu fui um dos primeiros alunos. Realmente eu implementei, funcionou muito bem. E eu queria que contasse um pouco mais pra gente.
Então, isso é interessante, porque quando eu comecei a empreender online, eu parti para construir o meu produto, construir o meu próprio produto. E naquela época eu tinha essa visão, eu tinha a visão de que existia só os produtores e os clientes, eu tinha essa visão. Então, a única maneira que eu encontrava era de realmente criar meu próprio produto. E a primeira vez que eu fiz isso eu fui por esse caminho e realmente lancei o meu produto. E foi aí que eu acabei pedindo demissão do meu emprego e aí eu me dediquei 100% a isso. Só que nesse trabalho eu comecei, obviamente, construindo algumas parcerias e aconteceu uma coisa interessante, que eu descobri porque no momento que você está trabalhando como marketing online, você acaba construindo sua lista, né? Na verdade é um dos aspectos mais importantes, né? Não acaba. Mas eu estava construindo minha lista e eu percebi que eu poderia, através de parcerias, vender o produto de outras pessoas, né? Como afiliado, eu me afiliava, eu encontrava um parceiro, me afiliava e acabava vendendo para a minha lista também o produto dessas pessoas. E o que aconteceu foi que teve um ano que o faturamento da minha empresa, 50% do faturamento da minha empresa foi devido à venda de produtos de outras pessoas, à venda como afiliado. Então, a venda como afiliado, ou seja, revendendo produtos de outros produtores, superou a sua renda que você tinha com o seu próprio produto. Exatamente, ficou ali. E aí eu percebi realmente o potencial que tinha isso. E eu acabei nessa estrada aí conhecendo a Chris Franklin e a gente achou que a gente tinha essa mesma visão, a gente tinha conhecimentos complementares e a gente resolveu se unir e começar a divulgar mais essa possibilidade de ser afiliado, né? Porque muitas vezes é uma dificuldade que as pessoas têm, nem todo mundo está querendo construir um produto para lançar, produto próprio. Então a gente enxergou realmente essa possibilidade e serve para diversos objetivos. Às vezes a pessoa ela quer aprender em parte, ainda não tem um produto e ela começa a atuar. Então isso é uma possibilidade de você atuar. Mesmo que você queira ter um produto, você já começa a atuar, começa a entrar no mercado, ver como funciona e aprender várias técnicas para depois você realmente investir no seu produto. E de repente, quando você for investir no seu produto, você já tem a sua lista, já tem relacionamento com outras pessoas no mercado. Então essa é uma possibilidade. Mas também abriu uma possibilidade para realmente as pessoas que estão procurando simplesmente essa que você falou, aumentar o capital delas para investir. Né? Então elas têm já uma renda e elas queriam ter uma outra renda, aumentar a renda delas de alguma forma. E aí são pessoas que podem definitivamente atuar só como afiliados e tem muitas pessoas no mercado que atuam só como afiliados mesmo. É isso que eu achei que me chamou muita atenção e por isso eu te convidei para fazer uma entrevista, porque eu vi que uma pessoa comum que não sabe nada, nunca vendeu nada pela internet, não sabe nada de marketing, de internet, anúncio, de nada, não tem produto, não tem vontade ou um conhecimento específico para montar um produto, ela pode rapidamente aprender como revender produtos, fazer os anúncios e conseguir aí uma boa renda com isso, né? Exatamente. E a gente sempre fala que o Top Afiliado é uma técnica que envolve você estar construindo alguma coisa. Você constrói um ativo com o Top Afiliado. Porque você pode ser afiliado vendendo direto, só que aí quando você está só vendendo direto, muitas vezes você não está construindo alguma coisa. Então todo dia você tem que vender, porque a hora que você parar de vender, aquela renda para. E a partir do momento que você constrói um ativo, você tem ali a capacidade de gerar uma renda recorrente. E eu acredito que ativo seja um termo muito conhecido no seu público, né? Exatamente. Eu sempre falo da criação de ativos, né? Algo que gera renda para você mais de uma vez, depois do trabalho feito uma única vez, continua gerando renda depois. Exatamente. Né? Atualmente o programa Top Afiliado conta com aproximadamente quantos mil alunos? Olha, nós temos mais de 6 mil alunos no Top Afiliado. Mais de 6 mil, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Realmente eu conheço muita gente com investidor de sucesso, como a maioria dos meus cursos são online, porque eu descobri que
com online eu consigo reduzir o preço do meu curso, presencial é muito mais caro, e eu consigo atingir muito mais gente, porque tem um cara que está lá no interior da Bahia, e para ele vir a São Paulo, a Florianópolis por um evento, às vezes ele não tem nenhum tempo, mesmo que tenha o dinheiro, às vezes é tempo e tudo mais. E foi uma forma de atingir, ensinar investimento e educação financeira para muita gente. Eu acho engraçado porque realmente uma coisa que me ajudou com isso é que vários alunos do Top Afiliado passaram a divulgar meu curso, e isso passou a crescer muito mais, a atingir muito mais pessoas com essas técnicas. E eles também são remunerados por isso, então fica interessante para mim, que logicamente tenho o meu lucro, tenho a minha mensagem sendo espalhada, a educação financeira, o investimento sendo disseminado, e ao mesmo tempo tem gente gerando renda e vários já são meus alunos, então também investem o dinheiro. Então realmente é muito legal. Eu falo muito assim, né? Porque isso é uma mensagem que a gente gosta de passar, dessa oportunidade de ser um afiliado, porque quando o mercado começa, ele realmente começa, ele começa com esses elementos, né? Tem o cliente e tem os produtores, quando o mercado está pequeno. E à medida que ele vai crescendo, vão surgindo outros, vamos dizer, players no mercado, né? Então surgem os provedores de serviços, surgem as pessoas que não têm um produto, mas elas, por exemplo, podem fazer um lançamento para outra pessoa, podem produzir vídeos, então vai surgindo todo esse tipo de serviço. E um desses players que a gente considera um dos mais importantes do mercado é justamente o afiliado. Porque quando você pega um produtor, o produtor ele tem que se preocupar com uma série de coisas, você sabe muito bem disso, né? Ele tem que preocupar com o suporte, ele tem que preocupar em entregar o conteúdo, ele tem que preocupar em desenvolver melhor o conteúdo, está sempre evoluindo o conteúdo. Então ele tem uma série de preocupações. Ao passo que o afiliado, e o produtor, lógico, ele tem que vender. Agora, o afiliado, ele é uma pessoa dedicada a vender. Então, qual que é o papel do afiliado? Aonde que o afiliado está gerando valor? Ele está gerando valor quando ele vai atrás de uma pessoa que tem um problema, um determinado problema, e ele traz ela até uma solução, que é o que o produtor tem. E talvez essa pessoa, o produtor não iria ter, não conseguiria atingir ela, porque ele tem uma série de coisas para fazer. Então o afiliado ele presta um serviço para o produtor, quando ele traz clientes para ele, e presta um serviço para o cliente, porque ele traz uma oportunidade, uma solução para um problema que ele está enfrentando. Exatamente, foi o que eu falei, porque o meu curso passou a atingir pessoas que buscam educação financeira, buscam aprender a investir, mas se não fosse o trabalho dos alunos Top Afiliado, esse conhecimento não chegaria a essas pessoas que estão buscando esse conhecimento. Exatamente. Então, eles ajudam a pessoa que agora tem o conhecimento que ela queria ter, e também ajuda, logicamente, o produtor que, logicamente, está procurando disseminar a mensagem dele e fazer mais vendas, né? Você perguntou também de alguns alunos, né? A gente tem... É uma coisa realmente interessante, porque a gente fez um curso, a gente procurou fazer um curso que ele fosse acessível a diversas pessoas. A quem simplesmente não fizesse nada, nunca tivesse feito nada na internet, a gente procurou fazer o máximo possível, explicar como é que funciona tudo e mostrar todo o caminho para você ser um afiliado, né? Então a gente tem, assim, tudo que você precisa ter realmente é a determinação de ir lá e botar a mão na massa e aplicar as técnicas, né? Então a gente tem, inclusive algumas pessoas que eu entrevistei, e é muito interessante quando você entrevista, você acaba conhecendo algumas pessoas. Então tem o Beto, que ele é um servidor público, né? Lá em Ilhéus, na Bahia. E aí ele não é concursado, e ele tá preocupado, ele estava chegando com 50 anos, estava preocupado que ele não tem nenhuma estabilidade, né? Porque ele não é concursado, ele é, se não me engano, nomeado, né? Alguma coisa assim. E quando ele conheceu essa oportunidade, ele disse que já estava procurando um tempo, quando ele conheceu a oportunidade de ser afiliado através do Top Afiliado, ele se dedicou muito. A gente até na entrevista pergunta como é que foi a primeira venda. A primeira venda é sempre algo que traz muito, um marco, e foi engraçado. A Vera Prota, que eu encontrei no Afiliados Brasil, e ela chegou para mim, estava toda feliz porque ela estava realizando vendas,
E aí eu fui entrevistar ela. Nossa, que legal, você tá toda feliz assim. Deixa eu entrevistar você. E fui conversando. E a gente foi, e ela estava muito animada. E aí chegou uma hora que eu perguntei qual que foi, né, como é que foi a primeira venda. Ela falou que fez aquela festa muito grande, assim. Aí eu perguntei quanto que foi essa comissão, né? Aí ela falou assim, olha, a primeira comissão que eu ganhei foi de R$21. Aí nossa, eu fiquei assim, que é interessante isso, porque você está andando, eu fiz uma comparação até com ela, assim, você está andando na rua e você encontra R$21, assim, R$21 é um valor que vale a pena você dar uma baixada e pôr no bolso, né? Então você abaixa, pega esses R$21 e põe no bolso, só que você não sai pulando de alegria por causa disso. Beleza, você segue a vida, né? Só que aí ela chegou e ganhou R$21. E por que ela fez toda essa festa? Porque ela não achou simplesmente, porque achar R$21 é uma questão de sorte e pode acontecer ou não. Agora, quando você tem uma técnica que você aplica e você sabe como fazer aqueles R$21, é só você replicar ela diversas vezes. E é por isso que ela estava tão feliz, por isso que ela ficou tão empolgada. E é lógico que ela fez outras vendas lá e está trabalhando muito. Ela estava empolgada porque ela ia ajudar o filho a estudar, ia facilitar essas coisas. Então, eu fiquei muito satisfeito. E recentemente até teve um outro aluno também. E a gente fica falando desses casos porque eles são casos que tocam a gente, né? Claro. Um aluno nosso que ele chegou e ele tem um problema na perna e acabou tendo que se aposentar por invalidez. E aí ele chegou pra gente e veio conversar comigo e ele falou o seguinte, isso realmente me tocou bastante. Ele falou que a única coisa que ele até então, né, que ele acreditava na vida que não tinha solução era para a morte. Isso não tinha remédio para a morte. Era a única coisa que não tinha remédio na vida. E aí ele me falou que depois que ele conheceu o Top Afiliado, ele mudou essa concepção. Porque ele me falou o seguinte, que quando a pessoa tem alguma deficiência que ela acaba sendo aposentada por invalidez, ela morre socialmente. E a partir do momento que ele teve essa possibilidade de trabalhar com marketing digital, que ele aprendeu como trabalhar como afiliado, isso foi como se fosse um remédio para essa morte social que ele tinha, né? Então eu fiquei muito satisfeito com isso. Realmente o Helder. Muito legal, parabéns, Helder. E realmente eu fico muito feliz de estar te trazendo aqui e o produto de vocês, porque eu sei do impacto que isso causa. Eu sei que a gente sabe que na internet tem muita picaretagem, tem muita coisa, sonho de dinheiro fácil. A gente sabe que o dinheiro não vem fácil. Como você falou, ela ganhou só R$21. Ela estava feliz porque ela sabia que isso poderia acontecer várias vezes, mas ela também estava feliz porque ela soube do trabalho que ela fez para ganhar os primeiros R$21. Né? Muita gente nem chega nesse ponto. Exatamente. Primeira dificuldadezinha já para e não vem os primeiros 21, e os 21 podem virar 210, pode virar 2.100, pode virar 21.000. Só para a gente fechar, assim como, claro que eu sempre, como eu falei, eu gosto de ensinar as pessoas a conquistar a independência financeira, e uma das formas que muita gente precisa é ganhar mais dinheiro para poder investir, né? Mas assim como tem gente só que vai se dedicar o suficiente para ganhar mais 500, mais 1.000, mais 2.000, vai ter gente que vai querer ir para um outro nível. Você pode contar um exemplo, por exemplo, de um aluno onde dá para chegar? A gente tem alguns exemplos, assim, por exemplo, eu cheguei a entrevistar também o Eduardo Santana. O Eduardo Santana, o Eduardo Santana também é outro caso muito interessante, porque ele tinha a questão ele investindo no mercado digital, ele não tinha o apoio da família dele. O pessoal achava que não, você tem que fazer, porque muitas pessoas não entendem isso e acabam, então as pessoas ficam achando que ele não vai conseguir, e essa negação de pessoas importantes para ele, não achando que ele iria conseguir, acabou causando ele ficou com uma síndrome de ansiedade, alguma coisa assim. Ele começou a sofrer de ansiedade. E com essa ansiedade, ele estava muito mal.
né? Mas ele persistiu. E durante muito tempo, depois de trabalhar muito tempo, ele estava ganhando por volta de R$ 1.500 por mês, né? E aí ele deu esse depoimento para a gente, né? Ele fez essa entrevista e depois que ele começou a aplicar as técnicas do Top Afiliado, depois que ele conheceu o Top Afiliado, ele aumentou a renda dele para R$ 6.000 por mês. É muito legal, realmente um caso bem interessante. E então eu só queria dizer o seguinte, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas isso não é uma promessa de que você vai ter exatamente esses mesmos resultados. A gente dá alguns exemplos, mas para mostrar o que é possível, mas realmente você tem que chegar e aplicar e se dedicar para você conseguir esses resultados. Então, não necessariamente os seus resultados vão ser iguais a esses casos que a gente deu, né? Mas realmente é uma técnica que funciona, né? E que nós mesmos aplicamos sempre, né? Isso é muito legal e eu fiz questão de puxar o Romualdo, ele tem uma agenda bem atribulada aí, mas eu fiz questão para as pessoas verem, não, o Romualdo, porque eu já recomendei o vídeo que fala do curso de vocês para várias pessoas e muita gente pergunta, responde e-mail, foi você mesmo que mandou esse e-mail? É real, o Romualdo existe, a Cris existe, como é que é isso? E aí eu fiz questão de trazer o Romualdo para vocês verem que ele existe, ele é real, tudo isso existe, todo esse mundo, universo de vendas de produtos da internet existe, existem os alunos que aplicam e têm resultado. Então, para realmente, pode ser que seja interessante para você, pode ser que não seja, mas caso seja, porque muita gente deixa de dar o passo por não acreditar que aquilo pode ser verdade. E aí, realmente, o Romualdo é uma prova viva disso, né? Então, realmente, obrigado, Romualdo. Obrigado, Marcelo. Obrigado por ter dado a oportunidade de vir falar com a sua audiência. E eu, realmente, eu tenho todo esse trabalho como afiliado, eu tenho os meus produtos também, mas é óbvio que eu uso técnicas também do investidor de sucesso, porque para proteger o meu capital que eu estou construindo, né? E a gente sabe o quanto que isso é importante também para que a pessoa tenha uma a liberdade financeira. Exatamente. E foi engraçado quando eu comecei a trabalhar e sempre se fala previdência, e as pessoas parecem que vendem a previdência como uma coisa mágica. E não é nada de mágico, é simplesmente você saber gerenciar o seu capital para fazer ele crescer e ele te servir mais para frente, para te dar essa liberdade, essa tranquilidade financeira. Exatamente, eu te agradeço, o Romualdo, que é um dos alunos do Investidor de Sucesso, um bom aluno, que é um aluno que segue tudo direitinho. Legal, obrigado, Romualdo, mais uma vez, Marcelo. Parabéns, e é isso aí então, um abraço para você e até a próxima. Até a próxima.